Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque precisamos falar da postura do Clube do Remo, que tem que mudar muito para o jogo contra o Atlético, um jogo bastante difícil na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Clube do Remo tem que conseguir a sua reação. Vamos também no vídeo de hoje trazer as possibilidades de trio de ataque que Gustavo Mourinho terá à sua disposição nesse próximo confronto lá no interior de Minas Gerais. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É muito importante, assim o YouTube também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Vamos juntos fortalecer esse projeto Bastidores Pará no ano de 2024. Eu sempre comento com vocês nos comentários, sempre há uma interação. E a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar o Clube do Remo. Clube do Remo que precisa da sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Perdeu no Bainão de 2-1 por Volta Redonda, não poderia ter acontecido isso. E agora vai pegar um adversário difícil, porque o Atlético é um dos candidatos ao acesso à Série B, estreou muito bem vencendo de goleado o Caxias que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, mudou muito pouco o seu elenco do Campeonato Gaúcho para o brasileiro, foi eliminado na semifinal para a equipe do Grêmio, foi um placar atípico, foi, mas com o Atlético dominou as ações do jogo, então vai ser um jogo muito difícil. O Atlético é um clube bem estruturado, é uma SAF, só que uma SAF chega a ser uma SAF interessante, que não é aquela SAF apenas contratar jogador mais experiente, colocar lá no clube e tentar alguma negociação. Experiente que eu digo não em termos de idade, mas jogador já com 24, 25 anos, assim, já indo para metade da sua carreira. Não, é um clube que investe também na sua base. É uma SAF que investe na base em jogadores jovens da região de São João del Rei, lá no interior mineiro. E, inclusive, pega jogadores e negocia esses jogadores para grandes clubes do futebol brasileiro. Então, essa é uma das propostas que tem essa SAF do Atlético, é uma proposta bastante interessante de se ver, e o time do Atlético hoje é um time bom. Para a Série C é um time bastante qualificado. É um time que fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, não chegou à semifinal do Campeonato Mineiro, mas você considerar que na semifinal tiveram Atlético Mineiro, Cruzeiro e América, que estão em divisões superiores ao Atlético, a única diferença foi a Tombense. A Tombense entrou na semifinal, Tombense também, que está na Série C do futebol brasileiro, ou seja, foi um clube que está no mesmo patamar da equipe do Atlético, que também é um clube também, vamos assim, também financiado por empresários. Mas o Atlético tem uma boa equipe. No jogo contra a equipe do Caxias, eu vou trazer em alguns vídeos mais pra frente mais análise a respeito do Atlético, mas é um time que é muito rápido no ataque, explora muito as laterais. E eu vou querer tratar desse tema quando a gente trazer ao longo da semana, já no final da semana, na véspera do jogo, a provável escalação do Clube do Remo para esse confronto. Porque tem que ter uma atenção maior às laterais, porque o Atlético chegou aos 4 gols trabalhando pelas laterais, 3 pela lateral direita e 1 pela lateral esquerda. Então é um time que é bastante qualificado e tem uma velocidade muito grande no setor ofensivo, principalmente trabalhando com as laterais. Mas indo agora para o Clube do Remo, a gente vai deixar o Atlético para a gente analisar mais detalhadamente, mais para o resto da semana. O Clube do Remo tem que ter uma outra postura. O Clube do Remo não pode entrar da maneira que entrou contra a equipe do Volta Redonda. Foi um absurdo. Eu reconheço também que o Mourinho acabou errando a escalação. Eu entendo a escalação que ele fez, a justificativa que ele fez para colocar aquele trio um pouco mais móvel no ataque, com Cachoeira, Filipinho e com Silas, ou seja, o Silas de falso 9, para tentar dar uma mobilidade maior ao ataque do Clube do Remo. Ele deve ter treinado isso, quer ver que no treinamento acabou dando algum resultado, mas na partida não foi boa. Porém, mesmo considerando isso, que acabou não dando certo essa ofensiva do Clube do Remo, e o Matheus Anjos no banco, quando ele entrou muito bem, ou seja, o Remo realmente não foi bem escalado para esse confronto. Mesmo assim, a apatia demonstrada pelo Clube do Remo foi surreal. Foi uma apatia que não podia acontecer, porque o Clube do Remo já foi eliminado da Copa Verde por rival, perdeu o título do Campeonato Paraense por rival e foi eliminado na Copa do Brasil por Porto Velho na primeira fase. Não foi que nem ano passado foi eliminado pelo Corinthians, foi Porto Velho, ou seja, esse ano, nas 3 competições que disputou, o Clube do Remo foi eliminado 2 vezes por rival, que é um golpe bastante duro de assimilar, e eliminado na Copa do Brasil por Porto Velho.
Então, assim, é um ano bastante complicado do Clube do Remo, que o mínimo que se esperava, aí não importava os jogadores que iam entrar em campo, mas o mínimo seria a atitude. Não seria essa apatia que teve, porque a tomar essas 3 porradas nessas 3 competições, o Clube do Remo tinha que demonstrar, os jogadores do Remo tinham que demonstrar, contra o Volta Redonda, estreia da Série C, que é o campeonato que a torcida mais quer, que é esse campeonato brasileiro da Série C, não só acesso como título. Se vier o acesso, ótimo, se vier o título, melhor ainda, mas o objetivo sempre tem que olhar para frente, sempre mirar no título. Então é uma competição que a torcida espera o ano todo para chegar. A torcida compareceu, chovendo, milhares de torcedores do Remo no Baianão para ver um time apático em campo. Isso aí independe de escalação. Então foi um absurdo o que o Remo fez. Não foi apenas nesse jogo. Ao longo da temporada, ainda com Gustavo Mourinho, ou melhor, já com Gustavo Mourinho no comando do Clube do Remo, o Remo em muitas partidas joga fora, joga no lixo o primeiro tempo. Isso é incompreensível. O Remo praticamente dá o primeiro tempo ao adversário para o adversário tentar resolver o jogo. Foi assim lá em Manaus contra o Amazonas, foi assim contra a Volta Redonda, foi assim na semifinal contra a Tuna Luso Brasileira. Então, em vários momentos, o clube do Remo, no primeiro tempo, ele não joga. Ele deixa o adversário jogar. E começa a jogar no segundo tempo, porque o Gustavo Mourinho ele pode ter errado na escalação inicial. Eu acho que ele errou, realmente, de fato. Mas ele acerta na leitura de jogo e faz as substituições corretas que tem que fazer. Eu até coloquei agora o campinho logo para a gente analisar as possibilidades de ataque do clube do Remo. Mas é isso. O Remo precisa realmente de uma outra atitude, uma mudança de atitude para conseguir vencer o Atlético, como eu disse aqui. O Atlético é um adversário bastante complicado de se jogar, um adversário que é um dos candidatos ao acesso à Série B do futebol nacional, e o Remo tem que entrar com outra atitude. Uma atitude de estar jogando, os jogadores estando vestindo uma camisa de um time bem mais tradicional que o seu adversário, um time que tem história, tem torcida, e mesmo jogando fora de casa contra um adversário que é qualificado, tem que mostrar uma outra atitude e também qualidade de jogo. Aí no campinho, como vocês estão vendo, isso não é a provável escalação, porque não tem todos os jogadores. A gente vai trazer a provável escalação do que da semana. Isso aí é apenas para vocês darem uma opção, e vocês podem comentar, das possibilidades de formação de um trio de ataque do Clube do Remo. O Remo hoje tem 11 atacantes, então tem várias possibilidades. Nem coloquei todas porque não iam caber todas, né? Então são só algumas possibilidades aí no Clube do Remo em relação ao ataque. Lembrando que alguns jogadores eu não coloquei. O Ítalo provavelmente não vai ter condições ainda. O Canu, por exemplo, eu não coloquei nenhuma dessas alternativas porque ele não foi titular com o Gustavo Mourinho, nem entrando nos jogos ele está entrando, então ele também não deve ser titular. Então alguns jogadores que eu creio que não ia ser utilizado pelo Gustavo Mourinho eu deixei de fora. Vamos lá, uma possibilidade, eu quero deixar vocês deixarem a opinião de vocês. Uma possibilidade é com Cachoeira, Ribamar e Silas no ataque. Essa não seria meu trio de ofensivo, mas como o Silas tem jogado como atacante muitas vezes e sendo titular do Clube do Remo, a gente não pode ignorar que ele pode ser uma opção do Gustavo Mourinho. Outra alternativa, Ronald, Ribamar e Kelvin, que pode também trocar, por exemplo, Cachoeira, Ribamar e Kelvin, mas como eu disse, não tem como colocar todas as opções aí. Vocês deixam qual seria a opção de vocês e podem mudar isso também, tá? Outra opção, Cachoeira, Matheus Lucas e Marco Antônio. Vocês percebam que eu sempre coloquei um centroavante. Não teve mais ataque móvel, ou seja, não teve 3 jogadores mais móveis no ataque. Sempre com centroavante, porque eu acho que é assim que o Gustavo Mourinho vai escalar o clube do Remo. Então poderia ser a estreia do Matheus Lucas. Eu acredito que pela condição do Ribamar, do Ítalo e do Canu, que o Canu, como eu disse, o garoto ele nem joga, não está tendo oportunidade, e o Remo tem esse problema de centroavante, eu acho que o Matheus Lucas vai ser titular do ataque do clube do Remo. Pode ser opção Filipinho, Matheus Lucas e Marco Antônio, né? Aí você tirar o Cachoeiro e colocar o Filipinho, ou colocar, por exemplo, o Ronald, Matheus e Kelvin, ou fazer um Ronald, Matheus, Lucas e Marco Antônio. Enfim, essas são algumas opções de trio ofensivo para o clube do Remo. O Remo que deve sim no 4-3-3, eu acho que não vai ter essa mudança tática, como eu disse aqui. Não é a provável escalação e nem provável ataque que seja, porque aqui trouxe várias possibilidades e considerei alguns jogadores selecionados, alguns jogadores sendo aproveitados para não colocar aí. E quero saber a opinião de vocês. Qual seria, na opinião de vocês, o trio de ataque do clube do Remo para esse jogo contra a equipe do Atlético?
A princípio, meu trio de ataque seria Ronald, Matheus Lucas, para ver esse estreante, porque, como eu disse aqui, o Remo tá com esse problema de centroavante, então vamos colocar ele. E ele é um centroavante que ele não fica só preso realmente na parte central da área, ele é um centroavante móvel, que ele cai muito, principalmente pelo lado esquerdo. Então, é um centroavante que ele tem uma mobilidade, isso pode ser interessante para o clube do Remo, e foi um jogador que fez um bom campeonato carioca pelo Boa Vista. E o Marco Antônio na direita, se ele não tiver condições físicas, colocar o Kelvin fazer essa função pela direita. Então, esse seria o meu trio de ataque do Clube do Remo para esse próximo jogo contra a equipe do Atlético, um jogo bastante difícil, mas que o Remo tem que jogar bola, não pode ter apatia, tem que mostrar muito interesse na partida, tem que ser uma partida pegada e tem que mostrar, fora o interesse, fora a raça, qualidade de jogo. Porque só raça também não vence, você tem que mostrar uma qualidade de jogo. É isso que todos esperamos, porque o Remo não pode ficar mais um ano na Série C e começou muito mal, decepcionando seus torcedores logo na estreia. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe a sua opinião sobre os temas abordados no vídeo de hoje e até o próximo.